Olá! Os gibis são um dos primeiros contatos das crianças com a literatura e as artes de modo geral. Dessa forma, eles podem contribuir para diversas questões da educação delas, inclusive sobre a importância de respeitar todas as pessoas e sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Para conversarmos sobre esse aspecto dos gibis e também sobre os personagens com deficiência da Turma da Mônica, recebemos o cartunista Maurício de Souza. Tudo bem com você, Maurício? Tudo ótimo, muito bem. É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer falar com você sobre um assunto tão importante que vem aí. Isso. Maurício, em que momento os estúdios Maurício de Souza sentiram que era necessário abrir espaço para discutir a questão da inclusão, criando personagens com deficiência no gibi, na Turma da Mônica? Olha, foi vamos dizer, uma lembrança minha particular, quando eu estava escrevendo as primeiras histórias, fazendo as primeiras páginas de revista. Eu me lembrei que muitas das histórias que eu estava fazendo eram baseadas na minha infância, nas minhas lembranças de infância, nos meus amiguinhos de infância. E, de repente, eu me dei conta de que, entre os amiguinhos da minha infância, lá em Mogi das Cruzes, quando eu tinha meus 6, 5 anos e tal, havia crianças com algum tipo de deficiência. E eu brincava com essas crianças, eu brincava com os molequinhos lá, jogando bola num campinho de grama. Brincava, brigava. Tinha umas amizades assim, de garoto muito gostosas. Eu me lembro muito de tudo que havia naquele tempo, inclusive dos meus amiguinhos, entre os quais havia crianças, havia meninos com algum tipo de deficiência. Eu falei, o que eu estou fazendo na minha história que eu digo para todo mundo que o que eu lembro da minha infância, e cadê os meus amiguinhos que também tinham deficiência? E eu brincava com eles, brigava com eles, jogavam bola, às vezes jogavam melhor que eu até. Eu falei, então está faltando alguma coisa nas minhas histórias. E daí, realmente, eu comecei a pensar e selecionar até mesmo os tipos de deficiência que eu ia ter que colocar na minha história, nas histórias em quadrinhos, com um monte de personagens que eu tinha que ter vários personagens e vários tipos de deficiência. Então, eu fui estudando caso a caso, deficiência a deficiência, para que a gente não entrasse escrevendo histórias ou desenhando com algum tipo de deficiência nossa de informação, com ignorância e principalmente com preconceito que a gente carrega sem querer no resto da vida, às vezes a partir da infância, né? Então a gente pesquisava bem. Aliás, a gente nesse caso não, era eu mesmo. Eu fazia questão de eu ir buscar, eu ter contato com o pessoal que tivesse deficiência, e eu ia fazer as perguntas, receber as respostas e aprender a tratar do assunto com, vamos dizer, clareza e com um objetivo. Sim. O objetivo era sugerir que os personagens com algum tipo de deficiência estivessem demonstrando uma reação às fraquezas, que estivessem brigando para ser cada vez mais participantes da sociedade, participantes de tipos de atividade. E com Sim. isso, eu passei pela dona Dorina Noil, por exemplo, que infelizmente faleceu e deixou a fundação Dorina Noil de cegos, que é uma maravilha de proposta. Falei também com os jogadores de basquete, o pessoal dos Paralímpicos, né? E chamei a turminha deles lá para o estúdio e batemos um papo legal, bacana. Senti e vi, descobri que eles resolvem tudo.
Eles estão, e além disso, são otimistas, são alegres, são é uma turma muito divertida, inclusive. Então eu fui aprendendo com os contatos que eu tinha para poder criar os personagens. Não só esse, né? Tem a Tati, que é a menina com síndrome de Down, que cresceu e virou uma novelista, ou melhor, virou uma escritora de teatro. Não Sim. só escritora de teatro, como a atriz nas próprias novelas, nas próprias peças dela. Sim. Não só no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu vi esse pessoal evoluindo, o pessoal não dando muita trela para as deficiências que eles tinham. Eles passavam por cima. Eu aprendi com isso, com eles e com isso, para criar os diversos personagens nossos que têm algum tipo de deficiência. Você falando sobre a sua infância, lá no início da sua fala, que você brincava, jogava bola, e se precisasse brigar, brigava, os moleques jogavam até melhor que você. Isso é muito interessante, porque prova, e é uma coisa que eu defendo sempre, que as crianças, de uma maneira geral, não têm preconceito, não têm discriminação. Isso é uma coisa que vai crescendo dentro da pessoa de acordo com a sua convivência social e tudo mais, mas as crianças não têm preconceito, isso é muito bom, né? Agora, eu te pergunto, cada personagem desse seu com deficiência que participa da Turma da Mônica, ele é inspirado num personagem real? Quem é quem aí? A maioria realmente nasceu de lembranças minhas, pessoas que existiram realmente. Por exemplo, o Cebolinha. O Cebolinha era um dos meninos que jogava bola comigo. E ele tinha o problema de desvalia, ele trocava o R pelo L mesmo. E tinha o nome de Cebolinha, aliás, o apelido de Cebolinha, porque tinha os cabelos espetados mesmo. Então, tem coisa que eu não inventei. Eu olhei para o lado, eu vi como é que era e passei para o papel. Sim. Junto com o Cebola, tinha outro garoto que estava lá cheio de barro, geralmente, e ia para casa e voltava do mesmo jeito e tudo mais, que é o Cascão. Existiu realmente, e, mais uma vez, eu não inventei o Cascão. Ele que se inventou, se apresentou para mim e virou um personagem forte também. E mais alguns aqui, outros que passaram pela minha vida aí e foram me agraciando com informações preciosas para eu poder criar na nossa história em quadrinhos essa pleiade de personagens que dão tanta, vamos dizer, orientação ou até exemplos de comportamento para a criançada que está lendo os meus gibis. Você sabe que a responsabilidade sua é enorme, né? Porque, sendo o gibi, ou mesmo o desenho hoje em dia, o primeiro contato que a criança tem com literatura, quer dizer, inicia-se a formação intelectual e social da criança, você não pode errar, né? Você não pode trazer informações maldosas, informações dúbias e tudo mais. Quer dizer, a sua responsabilidade é muito grande. Então, eu te pergunto, sabendo dessa importância, qual é a importância que você acha que tem das crianças PCDs, de pessoas com deficiência, dentro do seu gibi? Na vida real, eu tive eu chamaria de vacina. Eu tive uma vacina. Eu ia criando os personagens com algum tipo de deficiência, ao lado dos personagens baseados nos meus filhos, que também, às vezes, brincavam lá com crianças de deficiência e tudo mais. Então, eu estava tratando todos os personagens como meus filhos. E você quer o melhor para os seus filhos. O melhor Sim. da informação, o melhor do tratamento, o melhor do futuro, o melhor do intelecto. Então, os personagens vieram com a informação que já tinham, se misturaram com os meus filhos nas histórias, e tudo ficou um universo de
encantamento e, ao mesmo tempo, de objetivos atingidos. Ninguém está sofrendo, está aprendendo nas minhas histórias. Não tem história com final infeliz. Por quê? Por que botar nas histórias que a criança lê alguma mensagem infeliz, sofredora e tudo mais? Não tem. Nas minhas histórias não tem isso. Então, com isso e com essa vacina que eu tive com os meus filhos brincando com os personagens de alguma maneira deficientes, tivemos um ambiente ideal para o nosso universo crescer, se multiplicar e vir com toda a força desde décadas e décadas. Nós estamos conversando com o cartunista Maurício de Souza. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta. Não saia daí.